Muito bom dia oficialmente, sejam muito bem-vindos ao 20º episódio da Avante na Prática. Hoje, pregoeiros e agentes de contratação sem medo. E assim, por que a gente trouxe esse tema tão relevante para vocês? Porque não param de sair notícias por aí de pregoeiros, de agentes de contratação, de pessoas sendo responsabilizadas pelo seu trabalho. É lógico, no Brasil a gente tem bons e maus exemplos, a maioria são os bons exemplos, que são os servidores que trabalham conosco, que a gente convive todos os dias na Avante, no iGov, e a gente resolveu trazer esse tema para vocês, para a gente falar dos pregoeiros e agentes de contratação sem medo, para dar uma atuação tranquila, para a gente conseguir conversar de fato com o pregoeiro, trazer as novidades, tá? Trazer as novidades também, que são muito importantes, e a gente conseguir falar com vocês da realidade de vocês. Então, lá na atuação do pregoeiro, como que ele deve atuar em casos complicados, em casos complexos, em relação a documento. O pregoeiro deve elaborar documento, deve assinar, deve participar do processo licitatório. Então, isso tudo a gente vai conversar hoje com o professor Jamil Manasfi, que está chegando daqui a pouco por aqui, tá? O professor Jamil, que é especialista e um dos melhores e maiores professores de licitações e contratos do Brasil, e é um professor parceiro da Avante Capacitações. Antes de começar o nosso episódio aqui, eu já vou adiantar para vocês, tá? Já vou adiantar para vocês. E o meu time, se eu errar na data, porque eu ando meio velho de data, gente. Já faz alguns episódios que eu tô avisando vocês aqui que eu ando meio velho de data. Tô errando data, tô ruim com data, enfim. Já aviso vocês já me conhecem, já sabem que a memória não tá tão boa assim. Então, ó, dia 5 e 6 de fevereiro, acertei a data, porque eu já vi a Camila ali balançando a cabecinha. Dia 5 e 6 de fevereiro, nós teremos em Cuiabá o curso de formação e atualização de pregoeiros, agentes de contratação, equipe de apoio e comissão de licitação. Lógico que vai ter também lá um pouco de inteligência artificial para vocês falarem, tá? Qual que é o nosso intuito nesse curso? Formar os novos pregoeiros, obviamente. Mas os pregoeiros, agentes de contratação, que também já atuam, também tem muita novidade. Tem o uso da IA, tem a questão de novas práticas, tem a atualização, que é muito importante vocês participarem conosco também. Então, 5 e 6 de fevereiro, esse curso lá em Cuiabá, ministrado pelo nosso especialista, professor Jamil Manasfi, tá? Ministrado pelo professor Jamil em Cuiabá. Mas, Matheus, eu sou aqui de Uberlândia, como bem disse o nosso amigo. Como que eu faço? A gente tem muito esse problema por aqui, muito. Primeiro porque os nossos especialistas são de nível nacional, são conhecidos no Brasil inteiro, então sempre chega gente da UFRJ, de Uberlândia, do Mato Grosso do Sul, do Brasil inteiro procurando a gente. E nesse ano a gente falou o seguinte, falou, gente, ó, vamos fazer esse curso com o professor Jamil híbrido. Então, você que está do outro lado do país, não consegue ir lá em Cuiabá participar conosco, você pode participar dele na modalidade online também, tá? Então, esse curso é um curso híbrido para vocês. Você pode participar tanto de forma presencial quanto de forma híbrida. Presencial tem uma coisinha a mais, né? Tem almoço incluso, tem um chocolate, tem a experiência Avante, além do networking, que é muito importante, principalmente para quem está começando. Mas caso você não consiga no online, a gente entrega todo o conhecimento que vocês precisam. E ó, lembrando também que esse episódio é patrocinado pelo iGov. E o iGov tem o ChatGov, que é a nova ferramenta mais completa para você. Se trabalha no órgão público, usa o ChatGPT. Como que você faz para contratar o ChatGPT? Não sabe? Contrata o iGov, contrata o ChatGov, que é a única plataforma do Brasil de chat conversacional para órgãos públicos, e depois tem mais novidades para vocês. Já falei demais, já estou cansado aqui, tá? Já falei demais, já estou cansado, porque eu quero ouvir agora um dos melhores professores do Brasil para conversar comigo. Só isso, a gente só faz isso, só reúne um dos melhores professores do Brasil para conversar online de forma gratuita. E hoje eu tenho a honra, tenho o prazer de receber aqui
um amigo, parceiro já de longa data, um dos maiores professores do Brasil. Quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia, professor Jamil. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente no online, no presencial, enfim. Jamil já é mais do que da casa, né? Bom dia, professor. Bom dia, Matheus. Tudo bem? Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia, Camila. Bom dia, Laís. Bom dia, Ellen, Tamara, Maria. Sejam todos muito bem-vindos. Matheus, só você para me tirar das minhas férias prolongadas, né? Jamil, só eu, e eu te agradeço muito por isso. E assim, eu sei que você colocou até uma roupa de trabalho hoje, né? Uma roupa diferente. Mas eu vou te falar uma coisa. É muito válido isso aqui, porque a gente está conversando com vários estados. Você, além de ser um expert, você tem fãs, né? Porque você tem uma legião de alunos que falam, ó, eu quero o curso do Jamil, eu quero aula com o Jamil. E eu vou começar aqui o nosso bate-papo com o seguinte, meu amigo. Nós temos visto recentemente muitas autuações, muitos pregoeiros, muitos agentes de contratação sendo responsabilizados. Por isso que hoje a gente colocou pregoeiros e agentes de contratação, enfim, toda a equipe que envolve, sem medo. Como que a gente inicia uma pessoa que acabou de ser nomeada pregoeiro, ou até o pregoeiro que está lá, como que ele inicia esse ano com tantas sanções, com tantas punições? Primeiro, mentalmente, o que você me diz assim para esse pregoeiro ficar mais tranquilo? Bom, 2026 começa com tudo, né, Matheus? Não só com relação a pregão, com relação à concorrência. A gente já começa o ano com o aumento do valor das dispensas de licitação, mas para que um bom pregoeiro, né, para que aquele pregoeiro ideal, idealizado pelo órgão, tenha segurança para poder desempenhar sua atuação frente a 14133, é necessário que ele tenha capacitação constante. Então, sem capacitação, pessoal, de nada adianta. A gente precisa ter capacitação para ter segurança jurídica nas nossas decisões. E aprenda uma coisa, ser pregoeiro, ser agente de contratação, é decidir constantemente a respeito daquilo que vai ser adquirido, daquilo que vai ser contratado para o cidadão usuário e muitas das vezes para a própria administração. Então, 2026 é fundamental que o agente público que esteja aí designado para atuar como pregoeiro, como agente de contratação, tenha capacitação. Mas só capacitação também não basta, Matheus. A gente precisa de prática, né? Então, eu costumo dizer, para um bom pregoeiro é necessário tanto ter a teoria, isso é básico, isso é fundamental, até porque, olha lá, minha assistente trazendo café, né? É tão importante que a gente precisa ter também a prática. Só que a prática, muitas das vezes, o pregoeiro acaba de assumir. Chegou no seu órgão, né? Fez uma capacitação, recebeu ali a sua portaria. Então, a partir dali, ele já começa a ter suas responsabilidades. Mas se ele não tiver prática, então fica um tanto quanto difícil. Aí a gente começa a trabalhar em 2026 com aquela ideia de tentativa de acerto e erro. Se eu acerto mais do que eu erro, eu não sou responsabilizado. Só que o grande problema é que 2026, assim como a gente já vem passando por isso desde o decreto 10.024/2019, grande parte das decisões que serão adotadas pelos pregoeiros serão decisões com base em princípios, né? Então, a gente é julgado através de princípios. Bom dia, Cauane, tudo bem? A gente é, né, julgado por princípios. E hoje, 2026, os princípios que mais estão em alta, olha que legal, já trazendo aquela ideia, né, aquela pegada de digital influencer, de Instagram, os grandes princípios que são utilizados aqui é o princípio da economicidade, o princípio da razoabilidade. Pasmem vocês, né? A gente cada vez mais precisa adotar decisões razoáveis, decisões diligentes, né? 2026, aquele que quer sobreviver às licitações da administração pública que não é diligente, está fadado ao fracasso. Grande parte dos pregoeiros, no levantamento que eu fiz nos acordos do Tribunal de Contas da União e nos acordos de alguns tribunais também estaduais e municipais, a gente verifica que grande parte dos pregoeiros estão sendo responsabilizados porque não são diligentes, porque não são razoáveis nas suas decisões.
Eu até trago aqui um exemplo para vocês. Eu sou pregoeiro há exatamente 23 anos, né? Eu tenho 23 anos aí de administração pública, né? Fui pregoeiro do município, estado, pregoeiro da União, continuo sendo pregoeiro da União, no Conselho Regional de Administração aqui de Rondônia, e hoje também sou conselheiro federal, faço parte, né, de um grupo nacional que auxilia os conselhos de administração a fazerem boas licitações. Então, uma das coisas que a gente aprende é que, apesar da gente ter um edital, Cauane, a gente tem, por base do edital, um princípio chamado princípio da vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Então, o edital seria ali o nosso guia, o nosso norte, o nosso GPS, né, apontando o destino onde a gente quer chegar. Só que grande parte do que está previsto no edital, né, trazendo a ideia da vinculação do instrumento convocatório, se torna algo engessado dentro da administração. Então, outros princípios vieram se sobrepondo. E dentro desses princípios, nós temos o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da economicidade. Tem um princípio que poucos utilizam, né, que é o princípio do formalismo moderado. Ou seja, a gente começa a analisar, determinado fornecedor participou de uma licitação, não apresentou uma certidão municipal, um exemplo. O processo normal do edital seria a inabilitação desse fornecedor. Porém, contudo, entretanto, muitas das vezes, inabilitar um fornecedor por conta de uma certidão que facilmente você pode adquirir, ou no sistema de cadastramento de fornecedor da Administração Pública Federal, que a gente chama de SICAF, ou dentro do próprio site, né? A gente pode, dentro do site público, da página institucional, a gente pode buscar, através de diligência, esse documento. Então, a gente inabilitar um fornecedor em 2026 é basicamente inadmissível para quem trabalha com licitações e contratos. E o legal é que as coisas vieram mudando, né? Até então, o fornecedor, quando não apresentava o documento, um monte de intenção de recurso e recurso mais lá na frente. Hoje, mesmo que tenha intenção de recurso e recurso, o seu papel é efetivamente ser diligente. O fornecedor não apresentou a documentação, nós temos 3 caminhos aí pela frente. Ou eu vou lá usar o SICAF, Sistema de Cadastramento da Administração Pública Federal. Alguns órgãos ainda permanecem, né? Ainda mantêm o seu cadastro de fornecedores, que pode ser consultado também. Você pode fazer uma diligência junto ao site onde emite essa certidão, e se você obtiver, através de diligência você vai sanar essa imprioridade, ou você também pode abrir diligência junto com o fornecedor para que ele comprove a documentação que ele tinha no dia da licitação. Então, a ideia aqui, pessoal, é sempre prezar pela razoabilidade e prezar também pela economicidade. Porque pode acontecer, um exemplo. Hoje a gente tem uma live, eu e a Cauane, né, no período da noite. A gente vai falar sobre a Lei Complementar 123. Né? A Lei Complementar 123, obrigatoriamente, o fornecedor que não apresenta, né, a sua certidão, mesmo que vencida, ele, em tese, seria desclassificado. Ele seria inabilitado. Mas, utilizando a razoabilidade, mesmo que ele não apresente a sua certidão vencida, nós iremos abrir diligência, ele vai comprovar que ele está com pendência fiscal ou trabalhista, e nós iremos conceder a ele o prazo de regularização. Então, vejam que a todo momento a administração está naquele objetivo de atingir o princípio da economicidade. Porque muitas das vezes pode acontecer, o fornecedor não apresentou determinada certidão, mas ele está, em primeiro lugar, com valor de R$100 mil. Né? Se eu não sou diligente e eu inabilito esse fornecedor, pode acontecer de eu contratar o segundo colocado num valor de 200 mil, 150 mil. Quanto que eu estou pagando a mais? Então, 2026 requer necessariamente uma nova mentalidade dos servidores que estão à frente dos pregões, das concorrências, e não só isso, porque a gente também tem a dispensa eletrônica. Outra coisa que a gente precisa entender é que 2026, com toda certeza, grande parte das licitações que vocês irão fazer serão eletrônicas. Isso já vem desde 2019. A gente tem um princípio chamado princípio da virtualização, né? Que é a ideia de trazer todos os processos para o ambiente eletrônico. Então, é mais uma coisa que a gente precisa se preocupar agora em 2026.
Ainda trazendo essa ideia do pregoeiro, do agente de contratação de 2026, a gente precisa sempre entender como pensa os nossos órgãos de controle interno e os nossos órgãos de controle externo. Um exemplo, quem é do Mato Grosso, você precisa saber qual é o posicionamento do Tribunal de Contas do Mato Grosso. Se você é de Minas, eu preciso saber qual é o posicionamento do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Os acórdãos, as decisões do Tribunal de Contas da União, ele é utilizado em muito como boas práticas, mas só é obrigatório para vocês, enquanto município, enquanto estados, no caso, efetivamente, de vocês estarem trabalhando com recurso federal. Então, a gente precisa começar a entender. Se eu trabalho com recurso federal, eu sou julgado por órgão de controle federal. Se eu utilizo um recurso estadual municipal, eu sou julgado pelo meu Tribunal de Contas estadual. Em alguns municípios, a gente tem o Tribunal de Contas municipal. Exemplo, a Bahia, né, que a gente tem o TCM. No Pará, nós temos o TCM do Pará. Então, nesse caso, o que prevalece são os acórdãos, as decisões do tribunal local. Então, a gente precisa urgentemente começar a pensar nisso. Outra coisa que eu traria aqui para vocês também, né? E quem diria, Matheus? Eu, formado em Direito, né, que em determinado momento tive que aprender a ser legalista, trabalhar conforme estava a lei, mas eu chego em 2026 dizendo, vocês precisam ter conhecimento da lei. Mas a lei não é nem 80% das decisões que vocês irão adotar no dia a dia. Né? E eu digo mais, pregoeiro e agente de contratação é decisão em cima de decisão. E todas as decisões que nós iremos adotar, essas decisões deverão ser muito bem fundamentadas, muito bem justificadas. É claro que em 2026, quem não utiliza a inteligência artificial está fadado ao fracasso, tá, pessoal? 2026, inteligência artificial vem com tudo, né? Auxiliando a elaboração de recurso, auxiliando a resposta, né, de recurso, impugnação, pedido de esclarecimento, auxiliando também na fundamentação das decisões dos pregoeiros. Eu, particularmente, utilizo diversas inteligências artificiais. Algumas eu já customizei como os meus agentes pessoais. Né? Eu tenho um agente especializado, é claro que esse eu fiz para mim, Cauane. Eu tenho um agente especializado para me auxiliar naquele bate-papo do chat. Né? É tanto que o primeiro comando que eu dei nele lá atrás era: seja claro, preciso e objetivo, sempre fundamentando com base no meu edital. Então, a primeira coisa, vou conduzir um pregão agora, pregão 001 de 2026. Né? Pego esse edital, subo para a minha inteligência artificial e, com base no que eu subi para a inteligência artificial, com base no item ou no subitem desse edital, é que eu peço para a inteligência fundamentar as minhas decisões. Mas uma coisa a gente precisa entender: as decisões adotadas com auxílio da inteligência artificial são decisões que você adotou. É o seu CPF. Por isso que eu sempre recomendo. Tem gente que está utilizando inteligência artificial de forma leviana. Mas prestem atenção, que tudo que a inteligência artificial produz, a responsabilidade é sua. Por isso que é necessário sempre utilizar a inteligência artificial com a inteligência natural, que é a inteligência de vocês. E eu digo mais, tá, pessoal? Para aqueles que adquirirem conhecimento, para aqueles que buscarem, lerem livros. É claro que livro é uma escala, tá, pessoal? Vou dizer para vocês, a gente tem degraus a subir na capacitação até chegar aonde a gente almeja. E digo mais, quando a gente chega no nosso ápice, que a gente pensa que está bom, a gente precisa se capacitar cada vez mais. E digo mais para vocês, tudo começa ali com a leitura da lei. Né? Li a Lei 14.133, foi o primeiro passo. Isso basta? Não. Vou para o próximo. Preciso dos regulamentos. Se eu sou da administração pública federal, eu preciso estudar os regulamentos federais. Se eu sou do município, eu preciso estudar os regulamentos do meu município. E se eu sou do estado, eu preciso estudar os meus regulamentos do meu estado. Só que não para por aqui, Matheus. Vejam, primeiro, lei, depois, os regulamentos
Depois, eu preciso começar a estudar as decisões dos meus tribunais, né? Do Tribunal de Contas do meu estado, do meu município, se eu sou da União, Tribunal de Contas da União. Que é o que vai dar aquele plus no conhecimento de vocês. Mas para por aqui, vejam, a gente subiu 3 degraus na escada aqui, 3 degraus, né? Subir lei, regulamento, acórdãos e decisões dos tribunais, voltados para a temática que a gente está empregando. Na sequência, aí a gente começa. Isso daqui é básico, tá, pessoal? Isso daqui é o básico do básico, né? Leitura de livros. Tem muitos pregoeiros e agentes de contratação que nunca sequer, né, abriram um livro para ler a respeito dessa matéria. Não sei se vocês viram ali do lado ali do meu quadro ali, eu tenho 6 livros que eu publiquei, né, voltados para a área de licitações e contratos. Mas antes de publicar esses 6 livros, eu já li mais de 100 livros voltados para a área de licitações e contratos, né? E tenho todos eles até então. Está aqui na minha biblioteca, autografados, que é para dar um valor agregado. É claro que 80% dos livros que eu tenho, Matheus, hoje só tem o valor agregado, né? O valor sentimental, porque era da 866. Então já não faz mais sentido, né, consultar eles, porque a gente tem a 14133. Cheguei na leitura dos livros, beleza, já posso operar meu primeiro pregão? Aí a gente começa a questionar. Cadê os treinamentos, Matheus? É nesse momento que vocês precisam efetivamente começar a trabalhar, né, a capacitação de vocês. Mas também não adianta ir para um treinamento, Ellen, um treinamento no qual é só teórico. Lembra? Teoria a gente já fez a base ali, né? A gente fez lei, decretos, acórdãos, livros. Isso aqui é um embasamento teórico. Hoje, os treinamentos que a gente precisa buscar são treinamentos que façam efetivamente a junção da teoria com a prática. É porque de nada adianta. A teoria vai reforçar o que vocês já vinham fazendo, a base, o alicerce da escada que vocês já vinham percorrendo. Mas é a parte prática que vai elevar vocês a um nível mais alto. É a parte prática. São professores que já vivenciaram, são professores que já passaram por situações que vão trazer para vocês dentro da sala de aula, né, como aconteceu e qual foi a solução que ele adotou. Então, com base na solução que ele adotou, vocês terão segurança para poder operacionalizar no dia a dia. Mas para por aqui? Não. Depois que eu faço um curso presencial ou um curso online, eu vou fazer vários. Tem gente que faz uma capacitação durante a vida toda e pensa que está atualizado. Né? A gente dorme com um entendimento e acorda com outros totalmente diferentes. Né? Então, a ideia é lei, regulamentos, acórdãos, decisões dos tribunais, leitura de livros, cursos presenciais ou online, mas não é só um, tá, pessoal? No mínimo 2, 3 por ano. No mínimo 2, 3 por ano. Depois que eu passo por essa fase, aí a gente vai, Matheus, né? Porque é mais fácil, né? Agora a gente gosta de short, a gente gosta de conhecimento rápido, né? De conhecimento com menos de 1 minuto, com menos de 2 minutos. Se for lá para o YouTube, 59, né? 59 segundos, não chega nem a 1 minuto, né? 59 segundos é o ideal. Aí eu vou atrás desse conhecimento rápido. Para quê? Para que ele venha reforçando toda a base que eu construí. Mas também de nada adianta vocês fazerem ótimas leituras, ler a lei, né, vir para treinamento com professores de referência e na hora de escolher essa capacitação, na hora de escolher esses vídeos, né, para vocês massificarem o entendimento de vocês escolherem qualquer professor. Vocês precisam entender quem são os professores que vocês estão seguindo. Isso vale tanto para o YouTube quanto para o Instagram. Eu vejo um caos generalizado, Matheus, agora em 2026, de decisões que são tomadas com base em post de Instagram, de pessoas que nunca fizeram nada. É um exemplo. 2025 a gente teve um problemão no começo do ano. Acho que a Cauane lembra, né? Saiu um post do Instagram de um determinado cidadão dizendo que o ETP era obrigatório, né, publicar junto do edital, como anexo do edital. Só que
O que a gente pega? Informação preliminar, não vai a fundo, lê o acórdão. Leiam, pelo amor de Deus, o voto do acórdão. É porque é nele que vocês vão aprender, não é só naquele resumo. Porque o resumo diz uma coisa e muitas das vezes o voto está falando algo totalmente ao contrário. Então eu vi em 2025 muita gente publicando o ETP como anexo do edital, o que gerou sérios problemas para os pregoeiros e para os agentes de contratação, porque os fornecedores começaram a impugnar a solução que tinha sido adotada pela administração. Mas se vocês tivessem ido na leitura do acórdão completo, porque o que a gente tem é só um recorte. Quando a gente vai fazer a leitura completa, na leitura completa, vocês teriam verificado que nesse acórdão estava voltado para terceirização. Né? Serviço com dedicação de mão de obra exclusiva que utilizava a Instrução Normativa 05 de 2017. E o legal é que a instrução normativa, desde 2017, ela traz essa obrigatoriedade. Vou fazer algo relacionado à terceirização, eu tenho que trazer o estudo técnico preliminar como anexo do edital. Mas vejam, é só para a instrução normativa 05. O que aconteceu em 2025? O pessoal começou a publicar ETP de tudo. Material, obras, coisas que não eram necessárias. Então, muitas das vezes, a falta de conhecimento nos leva a enfrentar situações que, em determinado momento, nós não deveríamos enfrentar. Né? Mas a gente busca, e eu costumo dizer, cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Porque vocês vão atrás de conhecimento rápido. Pessoal, eu digo uma coisa para vocês. Não existe capacitação fracionada. Eu vejo muita gente, eu vou aprender, vou lá no YouTube aprender. Eu vou lá no Instagram, né? Eu vou numa live. Até live a gente tem que selecionar. Né? Quem são os mentores que você quer para a sua vida? É outro passo, né? Depois que a gente chega na capacitação, depois que a gente começa a ver vídeos curtos, que a gente selecionou quem a gente quer assistir, aí a gente vai para a parte de mentoria. Uma das coisas que eu tenho visto é que 2026 é o ano da mentoria. Já não é mais nem curso online, né? A gente faz o curso presencial, mas a gente quer um mentor para acompanhar a nossa jornada durante aquele ano. Então, 2026 é o ano da mentoria. Eu tenho visto muita gente que tinha aqueles contratos de consultoria e assessoria trocando pela mentoria. Por quê? Em determinado momento, pessoal, vocês irão licitar de agulha e avião. E vocês não serão especialistas em nada. E vocês precisam de alguém que já passou por tudo aquilo para poder orientar, para poder auxiliar. Né? Eu estarei aí em Cuiabá, junto com o Matheus, junto com a Avante, e o nosso treinamento é um treinamento totalmente diferenciado. A gente tem teoria, a gente tem conversação, aluno perguntando do começo ao fim, a gente tem ali esclarecimento de dúvidas, e eu costumo dizer que esse esclarecimento de dúvidas acaba virando uma consultoria, mas hoje o professor que entra em sala de aula, que não tem uma postura de mentor, está fadado ao fracasso. Sabe por quê? Porque depois do curso, a Avante ainda tem um diferencial, né? A gente continua assim, não continua, Matheus? Depois do curso, o aluno tem livre acesso ao seu professor. Né? Estou com uma pergunta. Às vezes, não manda direto para o professor, manda para o Matheus vai me devolver essa pergunta que foi feita e eu vou responder. Por quê? O papel do professor, o papel de um instrutor que está dando um curso de formação de pregoeiro, vamos na ordem correta, né? Curso de formação e atualização de agente de contratação, pregoeiro, comissão de contratação e equipe de apoio, o papel do professor é depois dar suporte. Porque todo o conhecimento que a gente adquire dentro de sala de aula, quando a gente vai colocar na prática, a gente sente insegurança. E é nessa insegurança que a gente vai ver o diferencial dos treinamentos que foram feitos. É nessa insegurança que a gente vai ver, efetivamente, a empresa que a gente contratou. Porque eu fiz vários cursos, tá, pessoal? Faço curso de licitação desde os 18 anos de idade. Estou com 41, né? 2026, vou para 42 agora, em outubro. Né? Mas uma das coisas que eu entendi é que a gente precisa escolher muito bem o curso que a gente faz. Para vocês terem uma ideia, o meu professor
lá do começo da minha carreira, ainda me responde até hoje. Me responde até hoje. De 18 anos para 41, quanto tempo tem? Né? E o legal é que em determinado momento, Matheus, o meu primeiro professor agora divide o mesmo palco que eu, né? Que é o professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. Outros professores como Rony Charles, Joel Menezes Niebu, né, que são referências para mim, e hoje eu dou aula junto com eles, a gente continua trocando ideias. E eu digo uma coisa para vocês, não adianta vocês se fecharem, né, dentro do órgão de vocês, com as dúvidas, né, com as incertezas, porque até os professores se consultam. Até os professores se consultam. Né? Eu sou presidente da Rede de Pesquisa Avançada em Licitações e Contratos, onde nós temos diversos professores. Né? São diversos professores do Brasil todo. Né? Lá tem o professor Hamilton Bonato, procurador do Paraná, a gente tem o professor Fabrício Mareco, do Tribunal de Contas da União, o professor Thiago Zagato, Tribunal de Contas da União, mas a todo momento a gente está esclarecendo dúvida entre a gente. Por quê? Porque licitação é um oceano. E o que a gente aprende é só uma gotinha. Vocês irão trabalhar com licitações e contratos a vida inteira e vocês sempre terão insegurança. É por isso que a gente precisa escolher muito bem o treinamento que a gente vai fazer. Eu até brinco, Matheus, tem um aluno meu, eu dei aula para ele, é da UNB, né, lá de Brasília. Se ele não me mandar mensagem pelo menos 2 vezes no dia, já me bate um desespero e eu tenho que mandar mensagem para ele. Por quê? Porque todo dia ele me manda mensagem perguntando alguma coisa. E todo dia ele tem a resposta dele. Assim como eu tenho diversos alunos aí do Mato Grosso, né, diversos alunos do Brasil todo, que me perguntam e eu estou sempre à disposição. Então, 2026 é o ano, né? Mas é o ano para quem está capacitado, para quem tem segurança. Né? A 14133, no seu artigo 5º, traz um princípio chamado princípio da segurança jurídica. Já nota, quem está anotando, né? É tudo que você não terá trabalhando com licitação. Tem gente, segurança jurídica, é tudo que você não vai ter. Por quê? Você dorme, adotou uma decisão. Né? Quando acorda, tem um monte de posicionamentos contrários dizendo que a decisão que você adotou não é efetivamente a que deveria ser adotada. E no meio do caminho estarão vocês. Por isso que vocês precisam escolher muito bem qual é o curso, qual é o treinamento que vocês estão realizando. Então, a gente vai estar aí em Cuiabá, salvo engano, são 16 horas, né, Matheus? São 16 horas, 16 horas de um conhecimento profundo, né? Só para vocês terem uma ideia, nessa área de formação de pregoeiros e agentes de contratação, posso levantar aqui, Matheus, pegar um livro para mostrar? Claro, fica à vontade. Para você que está acompanhando não olha até a agora pergunta aqui, não, tá? Que eu estou em casa. Não, fica tranquilo. Para você que está acompanhando até aqui, para você não se perder, eu vou fazer um pequeno resumo do que está acontecendo aqui, tá? Então vamos lá. O professor Jamil trouxe para nós aqui o que o nosso pregoeiro, o que o nosso agente de contratação tem que prestar atenção e deve seguir em 2026. Princípios. Você vai fundamentar as suas documentações, as suas decisões em princípios. Razoabilidade, economicidade, formalismo moderado, princípios. Então, a gente sempre fundamenta por princípios as nossas decisões. Vamos lá, princípio da virtualização. Eu sei que, às vezes, o gestor aí vai pedir para fazer lá um pregão presencial. Princípio, pregoeiro, é o seu CPF na reta, é o seu nome que está em jogo. Princípio da virtualização. Então, mais um princípio aí. A escala para você sempre se atualizar, manter atualizado, para buscar mais conhecimento. Para quem está começando e para quem está se atualizando também, vamos lá. Legislação, Lei 14.133, regulamentos então, do seu órgão, se é municipal, estadual, federal, se é autarquia, regulamento do seu órgão, acórdãos e decisões dos tribunais de contas da União, obviamente, e do seu estado, tá? E aí depois para os livros que você vai buscar aí, tem vários excelentes livros
do professor Jamil Manasfi e os treinamentos. Treinamentos Avante tem diversos, quase todas as semanas esse ano a gente vai ter Avante na Prática, tá? É um projeto nosso, tá quase toda semana com Avante na Prática para vocês, mas cursos, e aí dentro desse curso você vai escolher o seu mentor, e o seu mentor, aí eu vou falar de um princípio nosso, um princípio da Avante. Eu não coloco nenhum professor, falando eu, Matheus, aqui, o meu CPF na reta, não coloco nenhum professor para dar aula para vocês que não tenha vivido o que vocês vivenciaram. Porque não faz sentido na hora de você escolher um mentor, que aí tem os livros dos coaches, né, Jamil, que falam do skin in the game, da pele em risco. A gente é natural, a gente é simples. Não faz sentido eu ter um mentor para me ajudar a cruzar uma ponte que nunca cruzou uma ponte, que passou por cima de helicóptero, que passou por cima de avião, que nem atravessou a ponte. Ele não vai conseguir me dar o detalhe real. Aquele clips, aquele prompt a mais que você dá hoje no ChatGPT, e aí eu vou concluir com a inteligência artificial esse breve resumo, que é a ferramenta que você vai utilizar para melhorar suas decisões, para ganhar eficiência, para ganhar tempo, para ganhar qualidade, para você focar onde você deve focar. Fiz um bom resumo até aqui do que a gente falou, né, Jamil? Ficou chique, hein? Ficou chique. Pessoal, né, uma das coisas que a gente também precisa analisar, o exemplo, né, eu vou dar um curso de formação de pregoeiros e agente de contratação. Né? Esse aqui foi o livro que a gente lançou, Matheus, na USP, lá em São Paulo. Né? É um livro teórico, né? Porém com prática. Todos os autores que estão aqui, ó, são pregoeiros, são agentes de contratação no Brasil todo. Né? Então, esse daqui é um dos livros. Né? Eu sou o coordenador e também sou autor do livro. É um livro que a gente fez pela Rede de Pesquisa Avançada e é o livro do momento, tá, pessoal? Isso daqui foi publicado, foi lançado em dezembro, agora na USP, tá novinho. Eu tenho outro, esse aqui, ó, de perguntas e respostas. Isso daqui fica muito mais fácil, né, Cíntia? Tô com a dúvida. Vai lá e olha, tá a pergunta, aqui tá a resposta. Né? Aqui tá a resposta. Outro diferencial, esse livro aqui tá na segunda edição, tá indo para a terceira. Né? Esse é um livro que foi premiado. Deixa eu levantar aqui para vocês. Esse livro aqui é o livro que foi premiado lá em Foz do Iguaçu, né, como o melhor livro de 2025. Uma das coisas que eu tenho para dizer para vocês é que conhecimento a gente vai adquirindo ao longo da vida, mas em determinado momento não dá tempo, né, Cíntia, da gente parar para ler 300 livros. É muito mais fácil a gente ir para uma capacitação, né, com alguém que já vivenciou isso. Eu tenho, hoje, mais de 200 mil pregoeiros que eu formei no Brasil. Né? Tanto no executivo, no legislativo, como no judiciário. Eu tenho pregoeiros em estados, municípios, União. Já estive em todos os estados do Brasil. Né? Já dei aula para mais de 580 municípios. Já dei aula na Academia Militar dos Agulhas Negras, na Fiocruz, já dei aula também lá na USP, já dei aula no Instituto Federal do Rio de Janeiro, já dei aula em Pedra Preta, né, aí no Mato Grosso, já dei aula em Pedra Branca do Amapari, no Amapá, né, já fui no Oiapoque, já fui no Chuí, então já capacitei aí no Brasil todo. Né? E sempre os pregoeiros que participam de capacitação comigo, sempre que tem dúvida, tem a possibilidade de estar conversando, mandando mensagem, né? Às vezes, o aluno não anota meu número, vai lá, conversa com o Matheus, mas não queria incomodar o professor, manda a pergunta para o Matheus me manda a pergunta e eu devolvo a resposta. Jamil, eu vou puxar uma curiosidade aqui. Uma curiosidade que eu acho que vai fazer sentido para o nosso público. Dentro dessa, uma experiência gigantesca, municípios pelo Brasil inteiro, eu quero que você me conte duas situações, eu vou perguntar a primeira. Qual é a história assim, de um pregoeiro, uma situação fática, mas o erro mais bizarro, obviamente você não vai citar de onde é, quem é, enfim, mas qual foi o erro mais bizarro que você já viu? E depois eu vou fazer uma outra pergunta relacionada também. Bora, vamos lá. Acho que a Cíntia já escutou isso, né? A Cíntia foi minha aluna lá no começo, aí em Cuiabá. Aluna brilhante, era procuradora, sempre esforçada. Pessoal, olha o exemplo, né? Ela era
procuradora e estava na sala de aula. E tem gente que é pregoeiro, que é agente de contratação e não quer ir para a sala de aula. Né? Olha o universo, né? Uma procuradora do município na sala de aula, aprendendo, anotando. Hoje é brilhante professora, né? Uma brilhante professora. Mas por quê? Porque ela pagou o preço, ela foi lá, ela sentou, ela anotou, ela colocou em prática. E tem pregoeiro e agente de contratação que conta com a sorte. Né? E dentro dessa ideia de pregoeiro que conta com a sorte, vou trazer um exemplo para vocês, né? De uma situação. Né? Um determinado aluno me liga, né? Professor, tem um fornecedor querendo impugnar o meu edital. Aí eu, o que será que ele está querendo impugnar? Não, ele está impugnando aqui o meu valor estimado. Aí eu mando o edital. Na hora que ele mandou o edital e eu fui ler, Matheus, na capa estava escrito assim, ó, orçamento sigiloso. Se é orçamento sigiloso, como é que o fornecedor sabia o valor da licitação? Como é que o fornecedor sabia o valor da licitação? Aí eu peguei e falei para ele, como é que ele teve acesso a esse valor? Ah, não sei, mas ele está com o valor certinho com o valor que a gente tem aqui. Mas não é sigiloso? Se é sigiloso, o fornecedor não pode ter acesso. O fornecedor só vai ter acesso lá depois da homologação. Né? O que está lá na Instrução Normativa 73 do Governo Federal, quando se trata de licitação eletrônica. Então, ele só tem acesso depois da homologação. Como que ele impugnou? Olha que legal, Matheus. Ele impugnou e colocou os valores até os centavos batiam. Eu até brinquei, né? Algo de certo, né? Algo de errado não está certo aí. Porque como é que o cidadão sabe o orçamento daquilo que é sigiloso, daquilo que em primeira mão deveria ser só da administração, ou do órgão de controle interno que poderia, né? E o órgão de controle externo que poderia solicitar esse valor? Aí ele pergunta, e agora, professor, o que eu faço? Anula a licitação. Por que anular, professor? Porque alguém defasou o valor. E esse fornecedor que tinha acesso ao valor, olha que legal, se esse fornecedor tinha acesso ao valor e os demais não, voltamos novamente para os princípios. Se um tem acesso e os outros não, estou preferindo aqui o princípio da isonomia. Todos precisam participar com as mesmas informações. Me parece que o teimoso do aluno fez o quê? Continuou a licitação e o tribunal mandou suspender. Por quê? Denúncia dos outros fornecedores. Porque fornecedor inteligente, ele fica só esperando, né, Cauane? O cara está dizendo que é sigiloso, ele está impugnando. Né? O pregoeiro vai lá e aceita. O outro fica quietinho. Na hora que aceitou, o que ele faz? Vai lá e entra com denúncia. Acabou. Né? E uma das coisas que eu quero que vocês estejam preparados em 2026, não que isso venha acontecer, né, Cíntia? Mas um dia vai chegar. Né? Um dia vai chegar mandado de segurança, um dia vai chegar ali o tribunal mandando suspender a licitação de vocês. Isso é natural da vida de quem trabalha com licitação. Não deveria ser, mas é algo que vocês precisam estar psicologicamente preparados, porque um dia vai acontecer. Na minha época chegava aquele envelope pardo escrito em mãos vermelho, né, do tribunal. Todo mundo começava a tremer. Mas, ora, quem está na chuva é para se molhar. Se eu estou trabalhando com licitação, muita coisa pode acontecer, né? É o pessoal do legislativo batendo em cima da licitação, é denúncia dos fornecedores junto ao tribunal, é tribunal mandando suspender muitas das vezes sem motivo, né? E às vezes até o motivo que alega, mas lá na frente a gente derruba. Então isso é natural. Tem gente que não suporta impugnação e pedido de esclarecimento. Eu sou apaixonado por impugnação e pedido de esclarecimento. Por quê? É o momento que o fornecedor está fazendo o papel do controle externo. É ali que ele vai detectar que tem indícios, né, de direcionamento, é ali que ele vai detectar que tem cláusulas, né, exigências restritivas. Então, eu sou apaixonado por impugnação e pedido de esclarecimento. E não só por isso, né? Também sou apaixonado por recurso. Pregoeiro, agente de contratação que não gosta de recurso, não gosta que alguém revise suas decisões.
Vamos parar para pensar? Se eu tenho uma intenção de recurso que vai vir a ser um recurso lá na frente, isso aqui é contra a decisão que vocês adotaram, é contra a postura que vocês adotaram frente ao pregão, frente à concorrência. Então, quando o fornecedor entra com intenção de recurso e com recurso, eu tenho todo o carinho para analisar. Por quê? Porque ele está efetivamente atacando a minha decisão. E nós, enquanto pregoeiros e agentes de contratação, nós precisamos ter a humildade de reconhecer quando a gente está errado. E muitas das vezes a gente tem tanta licitação que às vezes passa despercebido. Dá um exemplo, eu licitava de 8 a 10 pregões por dia aqui no estado de Rondônia. Imagina, dá tempo, Cíntia, de parar para ler tudo? Em determinado momento a gente precisa decidir, porque senão as coisas param. Agora, uma das coisas, uma das tendências, né? Vamos trazer tendência para 2026. Tendência para 2026 é que o pregoeiro comece a desenvolver novas habilidades, que o agente de contratação comece a desenvolver novas habilidades. Isso eu venho falando há muito tempo. Pregoeiro e agente de contratação que não tem curso de gestão de equipe, gestão de tempo, liderança, vai liderar uma equipe como? Grande parte reclama sempre da mesma coisa. Ah, eu tenho uma equipe de apoio, mas a equipe de apoio não me ajuda, a equipe de apoio não trabalha. Aí a pergunta é, você está levando atribuições a ela? Você está delegando competências para ela? Decidir, as decisões são do pregoeiro e do agente de contratação. Mas pregoeiro e agente de contratação não precisa necessariamente analisar toda aquela documentação. Coloca a equipe de apoio para fazer isso aqui. Né? Além da equipe de apoio, a gente ainda tem a inteligência artificial, que a Cíntia trouxe aqui. A gente sobe o edital, sobe ali a documentação, pede para analisar. Mas uma das coisas que tem, eu vou dar aula em Nova York, no Panamá, esse ano, né? 2026 começou com tudo. Eu vou dar aula de inteligência artificial na administração pública. E uma das coisas que eu sempre digo é, tudo que a inteligência artificial faz, a gente precisa conferir. Ela auxilia? Nossa, imagina, né? Uma habilitação com 600 folhas. Né? Joga tudo isso na inteligência artificial, ela vai ver muito mais rápido do que você. Mas se você não der o comando certo, de nada adianta ter a melhor inteligência artificial. Ela não vai potencializar o conhecimento que você não tem. Outro ponto, né, que eu sempre trago, 2026 com tudo, né? Utilize a inteligência artificial para esclarecer dúvidas. Eu vou dar uma dica simples aqui, Matheus. Simples. Né? Baixe o manual da 5ª edição do Tribunal de Contas da União. Baixe o manual, né? Sobe para dentro da inteligência artificial, ou então cria um agente só com isso. Coloca lá, Tribunal de Contas, e vai subindo. Não, eu vou subir a 14133, vou subir meus regulamentos. Sempre que você tiver uma dúvida, pergunta para a inteligência artificial. Mas olha o que a gente fez, a gente especializou. Né? A gente criou um agente GPT, se for no chat GPT. Se for no Gemini, a gente criou um gen. Mas olha as possibilidades que a gente tem aqui. 2026 só vai perecer de conhecimento quem efetivamente não tiver iniciativa. Trabalhar com licitações e contratos obrigatoriamente demanda iniciativa do servidor. Tem servidor que reclama, Cíntia, meu órgão não capacita. Pessoal, quantas vezes eu não tirei do meu bolso, paguei a inscrição, paguei a passagem, sem diária, a única coisa que eu pedia do meu chefe era abona minhas faltas que eu vou trazer o meu certificado. Porque quem é que necessita dessa segurança? O órgão precisa, mas no primeiro momento, quem precisa da segurança é você. E eu digo mais, até hoje, eu continuo pagando treinamentos. O Matheus esteve comigo em São Paulo, estava fazendo um curso de licitação num monte de fornecedor. Mas por que eu fui? Porque como professor eu preciso entender dos 3 lados, do agente, do fornecedor e do ordenador. Então é esse tipo de conhecimento que a gente precisa valorizar. Hoje quem trabalha com licitações e contratos não tem mais aquele pensamento fracionado. Eu lembro que na época do planejamento a gente só estudava planejamento.
Seleção do fornecedor, só estudava seleção do fornecedor. Gestão e fiscalização de contratos, a gente só estudava gestão e fiscalização de contratos. Hoje, quem é do planejamento precisa conhecer de tudo. Quem é pregoeiro, no mínimo, precisa entender de planejamento, porque é o planejamento que vai ditar como que ele vai conduzir a licitação. Quem trabalha com gestão e fiscalização de contratos precisa entender de gestão e fiscalização de contratos, de planejamento e de seleção do fornecedor. Jamil, ó, é muito conhecimento que você está trazendo aqui e veio uma coisa na minha cabeça. Quem está assistindo aqui ainda não tirou um print, ainda não marcou o Avante, não marcou o professor Jamil lá no Instagram, essa é a hora, tá? Por quê? Porque senão eu vou falar pro Jamil nunca mais vir. Eu sei que ele vai vir, mas eu vou falar, Jamil, não vai porque o pessoal não tirou um print, não marcou Avante lá no Instagram, não tirou uma foto trabalhando. Então, ó, agora é o momento de separar, tirar um print, tirar uma foto, marcar Avante. Quem tem o Matheus também, marca o Matheus, está livre. Marca o professor Jamil, porque assim, senão eu vou falar pro Jamil. Eu falei, Jamil, nunca mais vem aqui. Simples assim. Porque o pessoal não tá tirando um print com você. E eu sei que ele adora quando vocês tiram um print, reposta todo mundo. Então, assim, essa é a hora, tira um print, marca Avante. E eu vou contar para vocês, porque quando vocês marcam, vocês avisam os outros colegas que também têm interesse que tá acontecendo. E aí, na semana que vem, eles vêm participar. Na quinta-feira, nós temos um episódio, inclusive, e eles vêm participar. Então, um dos nossos intuitos, uma das nossas missões é levar conhecimento ao maior número de pessoas possível e a gente consegue fazer isso com muita qualidade. E aí eu vou pedir uma ajuda de vocês. Quando vocês compartilham marca Avante, o pessoal entra, conhece Avante, vira um dinheiro depois também para todo mundo, que é o que sustenta isso daqui. Ninguém trabalha de graça, nem nós, nem vocês, mas a gente leva esse conhecimento gratuito semanalmente. Então eu só vou pedir. Compartilhou? Tem Jamil. Não compartilhou? Quem não compartilhou, eu vou mandar a nossa IA bloquear o acesso na próxima Avante na Prática do professor Jamil. Vai ser assim, brincadeira. Mas, ó, eu vou pedir agora uma outra coisa rápida, que eu tenho duas perguntas para você, Jamil. Para. Eu fiz uma outra pergunta para você, que foi o seguinte. Qual foi o mais bizarro? Agora eu vou fazer o contraponto. Toda a sua experiência, qual foi o mais brilhante? Que você falou, nossa, eu aprendi com esse aluno. Bom, Matheus, eu escrevi há algum tempo atrás um artigo junto com o professor Fábio Vilas e com a Alcione, do Rio de Janeiro, né? A gente escreveu sobre diligência. Mas imagina, escrever sobre diligência em 2025 e 2026 é algo natural. Concorda comigo? Uma das coisas mais brilhantes que eu vi foi um aluno meu do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Antes dessa moda de diligência, é algo que hoje a gente não vive sem, mas antes dessa moda de diligência, o que ele fazia? Eu achava aquilo um espetáculo, né? Antigamente, prestem atenção, antigamente, antes de abrir para intenção de recurso, o que ele fazia? Para que não houvesse intenção de recurso, para que não houvesse recurso na licitação dele, olha o que ele fazia antes. Eu achei aquilo um espetáculo quando ele me falou, professor, toda vez, né, antes de abrir para intenção de recurso, eu coloco o e-mail do meu órgão para que os fornecedores possam esclarecer todas as suas dúvidas a respeito da minha condução no certame. E o que acontecia, Cauane? Muitas das vezes o fornecedor mandava uma mensagem lá e ele detectava que tinha habilitado ou tinha classificado a empresa de forma errada. E o que ele fazia antes de decidir? Ele ia lá, desclassificava e voltava a decisão dele. Ao invés de abrir intenção de recurso para depois responder recurso, e a gente sabe que hoje a fase recursal na 14133 é um pouco mais longa, né? Mas em comparação a 866 ficou fichinha, né? Mas imagine vocês, se eu tenho essa fase recursal. Primeiro eu tenho intenção de recurso. No mínimo 10 minutos em cada fase. Do julgamento, no mínimo 10 minutos. Da habilitação, no mínimo 10. Já foram aqui 20 minutos de intenção de recurso.
Havendo apresentação do recurso, aí nós teremos 3 dias úteis para apresentação do recurso, 3 dias úteis para apresentação das contrarrazões. Vocês, enquanto pregoeiros, enquanto agentes de contratação, enquanto autoridade competente que decidiu naquela sessão, terão 3 dias úteis para responder. Caso vocês não acatem, vocês irão encaminhar para a autoridade superior em sede de decisão hierárquica, que tem 10 dias úteis para poder se manifestar. 19 dias úteis. Isso daqui vira quase um mês, Matheus. Com uma simples mensagem no chat de mensagem. Né? Senhores fornecedores, caso reste alguma dúvida com relação à decisão desse pregoeiro, desse agente de contratação, favor encaminhar por e-mail. Hoje a gente tem outras ferramentas, né? Abre o chat todinho ali, favor encaminhar pelo chat. O que os fornecedores vão fazer? Vão mandar as dúvidas. E muitas das vezes pode acontecer também. O fornecedor fala assim, fulano de tal não apresentou um documento. O documento está lá no anexo. O que o pregoeiro e o agente de contratação vai fazer? Não, está aqui no anexo, na folha tal. Vai ter intenção de recurso? Vai ter recurso? Não vai. O grande problema da administração é que em determinado momento da relação entre fornecedor e agente responsável pelas licitações, em determinado momento azedou o relacionamento. Né? Aí virou aquele momento de desconfiança. O fornecedor pensa que o pregoeiro e o agente de contratação quer que ele dê tudo de graça, quer que ele reduza o valor. Do outro lado, o pregoeiro, o agente de contratação, quer que o fornecedor faça caridade, e esse relacionamento, essa conversação entre ambos acabou sendo fragilizada. Mas uma coisa eu digo para vocês, 2026, se não tiver conversação com o mercado, pode anotar, grande probabilidade dos processos de vocês fracassarem. Até porque a própria lei vem trazendo essa ideia de conversação. A gente tem o diálogo competitivo, que é uma conversação com o mercado. A gente tem a PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse, que é uma conversação com o mercado. A gente tem o Estudo Técnico Preliminar, que é outro livro que a gente escreveu também, que é uma conversação com o mercado. Quando eu vou fazer cotação, ninguém entendeu, Cíntia, que quando a gente vai fazer cotação, a gente está se relacionando com o mercado. A gente não vai fazer cotação só para pegar valor. A gente vai verificar condições. Vai verificar se a especificação que a gente traçou efetivamente atende a todos, se não está direcionada. Então, a gente precisa ressignificar todo esse processo de contratação. Mas uma coisa eu digo para vocês, para que vocês tomem bastante cuidado e adotem boas decisões, é necessário sempre consultar o fornecedor. E é isso que esse meu aluno fez no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Antes de abrir para intenção de recurso, isso é claro, decreto 10.024, que a intenção de recurso era só no final, depois que a gente habilitava o fornecedor. Hoje a gente pode fazer o contrário, não pode, Cíntia? Antes de habilitar o fornecedor, vou lá e coloco uma mensagem lá no chat. Senhores fornecedores, antes de realizar a aceitação da proposta do fulano de tal, há algum questionamento a respeito da proposta dele? Antes de aceitar, porque depois que eu aceitei também já não vale mais a pena. Tem que ser antes. Na habilitação, analisou a habilitação, está tudo ok? Senhores fornecedores, antes de realizar a habilitação da empresa tal, e abrir para a intenção de recurso, solicitamos que manifestem-se a respeito da documentação que foi apresentada. Por quê? Porque todo documento hoje está lá dentro do sistema. Todo mundo tem acesso. Deixa até uma dica, o que eu fazia quando eu estava como pregoeiro aqui na Companhia de Águas e Esgotos. Abria ali para habilitação, 120 minutos. O que eu fazia? Encerrei os 120 minutos, eu levantava, pegava ali minha xícarazinha de café, passava meia hora olhando para o tempo, quando voltava, o meu e-mail estava lotado de mensagens dos fornecedores, que já tinham analisado os documentos de habilitação, dizendo o que faltava e o que não faltava. Só que a diferença, Cíntia, é que agora o fornecedor fala o que falta, o que a gente faz? Abre diligência. Por quê? Porque as coisas mudam, a gente precisa evoluir. Não adianta você entrar em 2026 com a cabeça de um presidente de CPL da 866. Uma das coisas que eu quero que vocês entendam é que nem CPL existe na 14133. Que a gente tem a comissão de contratação. E é que é algo
excepcional, porque a regra não é nem ter comissão de contratação, a regra é ter agente de contratação e equipe de apoio. Excepcionalmente, né, no caso de obras e serviços especiais, a gente pode substituir. Só que quando a gente substitui, o que a gente faz? A decisão no primeiro momento é minha, como agente de contratação, agora eu tenho uma comissão de contratação, eu, a Cíntia e a Cauane. Então, o que vai acontecer agora? A decisão é nossa, nós três. Mas a regra é o quê? É o agente de contratação, justamente para seguir a celeridade que se tinha quando a gente trabalhava com pregão. Só que tem gente que insiste em criar a comissão de contratação. Né? Pode falar, Matheus. Então, brilhante, porque de um tempo que não existia conversa, o que a gente fala muito na nova lei de licitações é do diálogo com o mercado, que não faz sentido nenhum eu comprar algo sem conversar com o meu fornecedor, assim, não faz sentido nenhum. Na vida do CPF, do operador que está por trás, é obviamente que ele conversa com o seu fornecedor, obviamente que ele vai buscar. Eu tenho três perguntas rápidas aqui para o Sr. Jamil, para a gente encerrar, mas antes... Matheus é um espetáculo, né? Primeiro ele tem duas, fez uma, faltava uma, agora ele tem três. São simples. Porque eu sei, Jamil, porque a gente, quando junta eu e o Jamil, assim, o nosso íntimo, nós somos amigos, e a gente conversa por telefone 30, 40, 50 minutos. Quando nós vamos para os eventos, a gente passa o dia inteiro junto conversando. Então, eu tenho muita pergunta a fazer para o Jamil, que eu sei que são bons casos para vocês. Mas eu vou fazer, assim, perguntas bem simples, bem rápidas, bem concisas, que a gente está passando o nosso horário. Mas antes, eu vou fazer o nosso convite aqui. Ó, 5 e 6 de fevereiro, em Cuiabá, curso presencial, formação e atualização de pregoeiro, agente de contratação, comissão de contratação, equipe de apoio em Cuiabá. Matheus, eu moro aqui em Uberlândia, Minas Gerais, eu moro em Mato Grosso do Sul, eu moro em São Paulo, quero muito participar da Avante, porque toda semana eu participo da Avante na prática, eu estou sempre com os professores. Como que eu faço? Ó, esse ano nós abrimos para vocês, esse é o primeiro curso que a gente faz isso. O curso é híbrido, ou seja, você não consegue ir até Cuiabá, a gente vai dar essa oportunidade para você participar no formato online também. Então tem o presencial, e eu recomendo sempre o presencial, sempre que possível, porque tem troca, tem conversa, tem coffee break, tem almoço, tem brinde, tem muita coisa que o presencial envolve. Mas a capacitação, ela é de extrema importância. Ela é de extrema relevância para o seu dia a dia profissional. Então, Matheus, não consigo ir no presencial. Vai para o online, pega o conhecimento, pega a vivência que o professor vai trazer, traz isso para o seu dia a dia, para fundamentar os seus princípios, as suas decisões, para você ter um pouco mais de segurança na sua atuação, conseguir decidir melhor e atuar melhor, tá? Ó, e o outro recado nosso, que eu vou fazer um diferencial aqui. Quem for aluno já vai saber que eu já falei isso antes, mas quem participar do nosso curso vai levar 30 dias de ChatGov gratuito. Matheus, o que é o ChatGov? Hoje você vai contratar o ChatGPT, ou é cartão de crédito, ou dólar. E dólar. Não é ou cartão de crédito e dólar. Contrata pelo seu órgão. Eu duvido. Não contrata. E aí, o que você faz? Chama o iGov, que a gente tem o ChatGov. No ChatGov você leva o ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, Grok e outras diversas inteligências artificiais pelo preço de uma. E o melhor de tudo, lá dentro já tem prompts, já tem agentes treinados para ajudar você na licitação, no RH, na contabilidade, em diversos setores do seu órgão público. São mais de 80 agentes treinados e revisados pelo nosso time para já facilitar o seu trabalho também, tá? Então, você leva tudo isso contratando por empenho pelo seu órgão. Um mês de ChatGov para quem for no curso é um presente meu para vocês. E o nosso time comercial já mandou o número aqui para vocês mandarem um oi. Matheus, eu não quero mandar para as meninas, mas eu tenho o seu número. Fique à vontade. Eu estou aqui para ajudá-los em todo o processo. Lá no Clube Avante também, para quem está no e-mail.
E agora eu vou fazer 3 perguntas assim muito rápidas para o senhor Jamil, para a gente liberar, para a gente continuar. Jamil, muito precisamente, assim, muito pontualmente, eu quero que você fale para mim qual conselho o Jamil, de 40, 39, está conservado. 41. 41, não, 39, vai passar. Todo mundo vai acreditar. Qual o conselho do Jamil, de 41 anos, depois de ter vivenciado tudo que você vivenciou, estudado, lido, o Jamil, de 41 anos, daria para o pregoeiro que começou lá com 18? Conselho básico, mas qual o conselho que o Jamil de hoje daria para aquele pregoeiro? Capacitação e justificativa. Eu lembro que com 18 anos não sabia nem o que era justificativa, Cauane. Ia lá, só desclassificava, inabilitava. Aí adivinha o que acontecia? Recurso, porque eu não tinha fundamentado. E com o tempo a gente começa a capacitar, a gente começa a trazer conhecimento para dentro das nossas decisões. Então, hoje, com 41 anos, para me desclassificar ou inabilitar um fornecedor, eu só faço depois de ter sido diligente, depois de fundamentar muito bem, com base no edital e com base na lei. Aí sim, eu tenho segurança para poder desclassificar ou inabilitar alguém. Mas vejam, que desclassificar e inabilitar em 2026 é algo que é a última coisa que vocês irão fazer. Tem pregoeiro que não apresentou documento, inabilita. Parece aquele filme lá do Tropa de Elite, que o cara chega, tá numa conversa difícil, aí chega um lá no morro, com um cara que pegou lá embaixo, aí pergunta, chefe, o que eu faço? Mata. No nosso caso é o contrário, desclassifica, inabilita. Então isso é o que a gente menos vai fazer. E eu ainda digo mais, tá? 2026, para quem é pregoeiro, para quem é agente de contratação, nós iremos, em tese, licitar menos. Por quê? Demanda mais tempo no planejamento, grande parte do que a gente vai licitar e vai contratar é enquadrado como serviço contínuo ou fornecimento contínuo. Então, esses processos que a gente lista agora, a gente só vai ter contato, quem sabe, daqui a 10 anos. O que resta mais tempo para que vocês possam aprofundar no conhecimento. Pregoeiro sem conhecimento e sem fundamentação, sem justificativa, é um pregoeiro, é um agente de contratação fadado ao fracasso. Legal. Agora eu vou fazer um outro ponto, tá? Para o Jamil, 18 anos já foi. Agora eu quero que você dê um conselho para o pregoeiro ou para a pregoeira, enfim, para o agente de contratação que está chegando agora. Acabou de pisar na prefeitura e ganhou um presente, foi nomeado pregoeiro, foi nomeado agente de contratação, está aqui com a gente hoje. Qual o conselho maior que você daria para ele? O maior conselho que tem, e eu tenho lido muito sobre isso, Estou no processo de evolução, estou fazendo muito treinamento. O Matheus acompanha aí direto, estou lá em Alphaville, estou lá em Barueri fazendo treinamento. Uma das coisas, uma das dicas que eu daria é mantenham os seus princípios em dia. E já digo por quê. Não sei se vocês viram, Virou meme, virou notícia aí no Instagram, que agora não é mais nem no jornal, no Instagram que as coisas acontecem. Da pregoeira que estava se vendendo por conta de um monjaro. Se ela tivesse um princípio forte, Se ela tivesse um princípio forte, isso aconteceria? Outra coisa que a gente precisa entender é que em 2026, assim como lá atrás, de 2024 para frente, é quase que inadmissível um pregoeiro cometer uma falha dessa. Por quê? Primeiro, se você abre... Vou usar um termo aqui, tá, pessoal? Se você abre as pernas para o primeiro fornecedor e faz isso com ele, e topa fazer essa sacanagem junto com ele, adivinha o que vai acontecer? Ele vai contar para os próximos, em determinado momento você vai estar acuado. Eu, em toda a minha vida, encerrei minha carreira. Agora, esse ano, fui lá da ciência da minha exoneração, agora no começo do ano, fui lá da ciência da minha exoneração, mas em toda a minha carreira, eu fui conhecido como pregoeiro linha dura, como presidente de CPL linha dura. Por quê?
Porque eu sempre adotei as minhas decisões com base nos meus princípios, com base na lei e com base no meu tribunal. Tem como dar errado a pessoa que age assim? Agora, outra coisa que a gente precisa entender também, e é algo que demorou, Matheus, até então, para mim, com 18 anos, quando a gente entra para trabalhar com licitações e contratos, é para a gente que é uma brincadeira. Concordam comigo? A gente não entende de nada, a gente não sabe nem qual é a finalidade. Né? Eu falei de princípios, mas vocês também precisam entender qual é o objetivo de vocês estarem ali. Porque não é uma simples licitação. Dessa licitação, muitas das vezes, depende o paciente lá na ponta, depende o aluno que não tem um transporte escolar para completar o seu ano letivo, muitas das vezes é o paciente que não tem agulha, não tem fio de sutura para fazer a operação, né? Muitas das vezes a própria viatura do órgão não tem combustível. Então, quem já parou para pensar qual é o objetivo? Por que você foi colocado, por que você foi nomeado como pregoeiro e como agente de contratação? Em determinado momento, a gente começa a se questionar, pô, isso aqui deve ser um castigo, porque é muita licitação. Mas se colocaram você ali, é porque você tem um objetivo. É porque você tem uma missão. E nessa ideia de missão, você precisa cumprir da melhor forma possível. Ah, professor, mas eu não tenho capacitação. Busca, corre atrás. Não, não tenho conhecimento. Busca, corre atrás. Só que eu digo mais para vocês, tá? Em determinado momento está todo mundo naquela busca incessante por conhecimento, lendo livro, fazendo... Mas o que se precisa, pessoal, é algo além. A gente precisa de sabedoria para que a gente possa adotar nossas decisões. E é uma coisa que raramente a gente consegue ver, né? Muita gente, eu tenho conhecimento. Pessoal, eu como professor, lido com professores, né, o dia todo. São professores, eu sou mais, eu sou melhor, eu tenho tantos anos. Né? E tem gente que acabou de entrar como professor que tem mais sabedoria do que gente que está há muito tempo, que tem conhecimento. E eu até brinco, né? Se tempo de conhecimento fosse algo relevante, nós teríamos no museu né, um monte de conhecimento adquirido, mas que não vale mais para nada. Então a gente precisa ter sabedoria. E sabedoria a gente vai adquirindo ao longo da nossa vivência. Quem entra com 18 anos é um pregoeiro bebê, é um agente de contratação bebê, que precisa ser guiado. Né? E eu acho uma injustiça tremenda pegar um servidor que nunca trabalhou com licitação e jogar ele para ser pregoeiro. Porque, em tese, a gente deveria passar os estágios. Primeiro, eu sou equipe de apoio de um pregoeiro, vou aprendendo com aquele pregoeiro, e depois que eu aprendo, depois que eu adquiro conhecimento, depois que eu adquiro sabedoria para aquilo, é que eu estou pronto para virar pregoeiro ou agente de contratação. Boa. Vou puxar a última aqui, para a gente manter o nosso tempo. Mas é isso, sabedoria vem com o tempo, sabedoria vem com o saber, não é conhecimento. Infelizmente, sabedoria não é conhecimento, mas sabedoria também se aprende, também se busca com bons mentores. Agora, Jamil, rapidinho para a gente caminhar para o nosso encerramento, qual conselho você daria para o pregoeiro, para a agente de contratação que já está lá, que vai se atualizar? O conselho para quem está é sempre difícil, né, Matheus? Porque nós, enquanto ser humano, somos cheios de vícios. Né? Principalmente pregoeiro. Mas eu sempre fiz assim, a tal da síndrome de Gabriela. Né? Eu sempre fiz assim, deu certo, mas um dia vai dar ruim, um dia vai dar errado. Se você não se atualizar, né, a gente até brinca, né? Curso de formação e atualização. Por quê? Porque tem gente que fez curso de formação de pregoeiros. Exemplo, a Cíntia fez o meu curso lá atrás, muito lá atrás. Lá atrás eu era um. Né? Ainda era decreto 10.024, né, de 2019. A gente está em 2026. Então, tanto eu quanto a Cíntia, a gente evoluiu. A Cíntia virou professora, hoje dá aula no Brasil todo. Né? Adquiriu conhecimento, adquiriu sabedoria. Né? Hoje é mentora, hoje presta consultoria. Será que é a mesma coisa? Lá de 2019, quando a gente conheceu? Não, as coisas evoluem. Né? A gente evolui enquanto ser humano. E a mesma coisa acontece com os pregoeiros, que já estão há muito tempo. Né? Eu sou pregoeiro há muito tempo.
Só que uma das coisas que eu tenho, uma das qualidades que eu tenho é a questão da vontade de querer sempre aprender mais, né? E como é que a gente faz isso? Capacitação contínua. Eu até brinco, todo órgão deveria ter um plano de capacitação anual. Mas esse plano de capacitação anual era para prever todas as capacitações mensais que esses agentes precisam ter. Então, quem já é pregoeiro e que ainda tem aquela mentalidade de decreto 10.024, porque a gente tem, né? Quando sai o pregão lá no decreto 355 de 2000, adivinha? Os pregoeiros tinham todas as características de presidente de CPL. Engessado, né? Aquele modelo de carimbo, aquela coisa toda. E para sair daquele modelo demorou. Aí a gente chega no 5450 de 2005, na Lei 10.520 de 2002, já começou uma luta, né, de quem era presidente de CPL, quem era membro de CPL para se tornar pregoeiro, demorou. Por quê? Porque a gente estava cheio de vícios, a gente estava cheio de conhecimentos que só eram úteis para 866, mas que em determinado momento a gente tinha que descartar. Né? Porque todo conhecimento que você teve da 866, você tem que descartar. Sim ou não? O que ficou foram as experiências. Né? Mas tudo que você aprendeu ali, você tem que descartar hoje. Serve, no mínimo, para você dar uma aula teórica. Né? Da história do pregão, história das licitações, mas o que não vai aplicar no dia a dia de vocês. Então, pregoeiro que continua, que permanece sendo pregoeiro, precisa se atualizar. Por quê? Aquilo que você aprendeu em 2019 não é o mesmo que você vai aprender em 2026. Porque 2026 muita coisa mudou. 2019 a gente tinha uma intenção de recurso no final. Os documentos de habilitação eram encaminhados junto com o cadastramento da proposta. 2026 é totalmente contrário. Eu tenho duas intenções de recurso, né? O documento de habilitação só é enviado do fornecedor que a gente aceita a proposta. Então, será que é a mesma coisa? E tem gente que ainda está pensando, Matheus, naquele modelo antigo de convite, né? Que o fornecedor mandava a documentação, a gente tinha que montar os envelopes, colar, fingir que estava abrindo uma sessão, colocar uma ata ali, se faltava documento, a gente ligava para o fornecedor. Faz isso hoje. No outro dia, você vira alvo de investigação. Pregoeiro e agente de contratação, que em determinado momento era o centro da contratação, olha que legal. Quem trabalhava como pregoeiro, quem era presidente de CPL, membro de CPL, era o centro das contratações. Hoje, ser pregoeiro, ser agente de contratação, é simplesmente ser o realizador daquilo que foi sonhado pelo planejamento. Porque é o planejamento que traça, que coloca o GPS dizendo qual é a rota que você precisa seguir. Aí chegou o edital na sua mão. Só que chegou o edital, Matheus, olha que legal, chegou o edital na minha mão. Né? Eu tenho tudo ali bonitinho, vinculação de instrumento convocatório, mas em determinado momento você terá que decidir com base nas suas convicções, com base nos seus princípios e com base nos princípios que estão previstos lá na 14133. Olha como é que muda. Eu deixo de ser o centro, né? E hoje eu sou staff, eu sou apoio do planejamento. Eu sou apoio do planejamento. De nada adianta ter o melhor pregoeiro, o melhor agente de contratação se o planejamento é falho. A nova lei, que nem é tão nova assim, né, Jamil? É a lei do planejamento. É a lei do planejamento. Para encerrar, nosso último recado para o professor Jamil Manasfi, agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao nosso especialista também, que esteve aqui compartilhando muito conteúdo. Professor, deixando aqui o último minuto para você falar, já vou caminhar para o nosso encerramento também e agradecer por todo o conhecimento que você sempre vem e entrega muito. Jamil nunca tem preguiça de entregar conteúdo e eu tenho, inclusive, que todas as vezes segurar ele um pouco, porque a gente sempre vai além, porque ele não vai parar de entregar. Se deixar aqui, a gente vai até a noite, tá? Vai mesmo, não estou brincando não, a gente vai mesmo, mas é sempre uma honra, a gente só termina por mera formalidade. E eu tô aqui, eu tô de bermuda, tô em casa, né? 16 graus aqui, tá ótimo para mim. Daqui iria até 23h59 com vocês. Só não vou porque hoje eu tenho uma live com a Cauane, né? Sobre a Lei Complementar 123.
Então, corram, né, para ir lá assistir essa live. É complemento também da aula que vocês terão, tá? Então, tudo que a gente vai fazendo aqui é complemento. A gente falou hoje um pouco sobre pregoeiro, sobre agente de contratação. À noite vai ter uma live com a Cauane, que também é da Avante, né? Depois eu vou marcar uma com a Cíntia também, que é excelente em gestão e fiscalização de contratos e planejamento. Então, assim a gente vai complementando o nosso conhecimento. Mas prestem bastante atenção. Capacitação a gente não pode colocar na mão de qualquer um. Capacitação, a gente precisa... Olha que legal, vocês têm o poder de escolher com quem vocês vão se capacitar, né? E eu acho isso especial, né? Por quê? Porque quando eu escolho com quem eu vou me capacitar, eu digo muito de quem eu sou, né? Porque geralmente a gente escolhe para se capacitar com aqueles professores, né, que se parecem com aquilo que a gente quer ser, né? Com a história que a gente quer trilhar. Então é algo muito especial, né? E eu estarei, vocês viram que aqui, se o Matheus não me frear, eu vou falando, porque eu não consigo, Cauane, entregar menos, eu não consigo ficar guardando a cereja do bolo. Para mim, quando a gente entra em sala de aula, a gente precisa ter a generosidade intelectual para passar sempre além daquilo que a gente veio e se propôs a entregar. Por quê? Porque esse é o papel do professor. Eu brinco, né? O professor é o facilitador. O professor cria um manual para que o aluno possa seguir. Então, esse é o papel do professor. Então, para mim, foi uma honra poder estar aqui com vocês, né? Como eu estou de férias, eu acordo 9 horas, acordei certinho no horário da nossa live, né? E vou trabalhando até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então, para mim, foi uma honra poder estar com vocês. Espero contar com a presença, né? Nem que seja virtual, mas se for presencial, melhor ainda, em Cuiabá, para que a gente possa trocar experiência. E o legal lá é que a gente ainda tem a parte network, né? Geralmente o Matheus faz o almoço lá no restaurante, né? E a gente tem a possibilidade, eu vou almoçar junto com vocês. Não sou aquele professor, vou almoçar com o aluno. Por quê? Porque é naquele momento que o aluno se solta, né? Na hora do almoço, o aluno senta ali na mesa, se solta, né? Traz ali casos que muitas das vezes podem estar atormentando a vida dele. Né? Eu cansei de chegar na Avante e ter aluno, professor, está acontecendo isso, né? Eu não consigo dormir, como é que resolve? E às vezes é tão fácil para mim, para a Cíntia, para a Cauane resolver, mas ele não consegue enxergar pelo medo que é gerado, né? A gente vive no direito administrativo do medo. Todo mundo tem medo do que assina, das decisões que adotam. E é por isso que a gente busca capacitação, para sempre ter uma segurança maior nas nossas decisões. Então, para mim, é uma honra poder estar com vocês, né? Entrego aqui a turma para o Matheus e espero contar com vocês em Cuiabá. Forte abraço a todos, desejo sucesso, né? Aproveitem e me sigam lá no Instagram, @JamilManasfi, né? Não esqueçam de tirar print, marcar a Avante, marcar o professor Jamil. E lá eu sempre faço sorteio de livros, tá, pessoal? Quem tá me seguindo, quem é meu seguidor, né? Um dia eu acordo inspirado, vou lá, pego 3 livros, jogo um sorteio, né? Fora as lives, que são brilhantes, né? Hoje tem uma marcada. Qual é o horário, Cauê? Hoje acho que às 19 horas de Cuiabá, né? Tem live com a professora Cauane e o professor Jamil. Acompanhem lá no Instagram. Jamil, muito obrigado novamente, é sempre muito conteúdo. Para quem não foi presencialmente em Cuiabá ainda, eu vejo muitos alunos nossos aqui, e agradeço sempre pela confiança, sempre por receber a gente, porque a gente está aí no fone de ouvido, no trabalho de vocês, alguns em casa, 19 de Brasília. A gente está sempre no fone de ouvido, no trabalho de vocês, em casa, no descanso, participando. E é sempre uma responsabilidade muito grande e sempre um prazer e uma honra poder fazer parte, levar um pouco do conhecimento dos nossos especialistas, das dúvidas que vocês nos trazem. E deixo aqui ainda uma ressalva, tá? De algo que vem acontecendo muito e que eu acho que não é o caso, espero que não seja o caso de vocês, mas o professor já falou isso aqui. E capacitação vocês podem e devem escolher os mentores de vocês. E fica uma ressalva: capacitação, consultoria, mentoria não é objeto de pregão, tá? Não tem pregão de capacitação, de consultoria, de mentoria. É inexigibilidade de licitação. Você escolhe o seu mentor
segue todo o rito processual, mas não tem pregão. A lei não permite o pregão de objeto exclusivo único, tá? Então, esse foi o nosso 20º episódio da Avante na Prática com o nosso especialista Jamil Manasfi. Foi uma honra, um prazer receber todos vocês aqui. Desejo uma excelente terça-feira. 5 e 6 de fevereiro estaremos em Cuiabá e virtualmente. E quinta-feira tem mais Avante na Prática, contabilidade pública com inteligência artificial. A gente vai mandar para vocês. Fiquem de olho no WhatsApp, no e-mail que a gente vai divulgar para vocês. Quinta-feira tem mais. Excelente terça-feira, excelente semana para todos. Um beijo no coração de cada um e tchau!